aqui onde eu estou gravando, diferente de onde eu gravo Salmos e Provérbios, passa um caminhão, um carro, às vezes já atrapalha bastante a minha concentração. Eu tenho a impressão que te atrapalha aí, mas acredito que nada está atrapalhando até agora. Nós não estamos estudando história da igreja, tá bom? Não estamos estudando história da igreja, então eu não vou cobrir todos os momentos da história da igreja. Hoje eu só quero falar desse começo de missões e como isso é forte. A igreja sendo implantada em todos os lugares, a igreja se mantendo firme no meio das perseguições. A igreja não morre porque tem esse desejo de fazer a obra. E surgem, depois de todo esse movimento de perseguição, e essa amizade com Constantino, vai surgir alguns nomes de destaque para plantar igrejas, para começar movimentos de evangelismo. Eu quero falar desses nomes. Então, por volta de 380, 460, o período de vida desse homem, um homem chamado Patrício, ele vai sair com o intuito de evangelizar, com o intuito de começar um trabalho. Ele nasce na Britânia, só que ele é vendido como escravo para a Irlanda. Ele é vendido como escravo para a Irlanda. E lá na Irlanda, ele é cristão, ele foge. Tudo, né? Poxa, Clécio, não devia ter fugido e tal, né? Devia ter se mantido, mas ele foge. E ele começa um movimento de evangelismo na Irlanda. Patrício começa um movimento de evangelização na Irlanda. Ele funda uma igreja centrada em busca com Deus, em solidão na presença de Deus. Ele funda uma igreja que vai ter os mosteiros, né? A igreja dele vai ter mosteiros, vai ter lugar onde as pessoas podem vir e ficar isoladas em nome de Jesus Cristo. Ficarem isoladas para adorar a Deus, né? Ele começa isso, esse processo de evangelismo, de começar essa igreja, e isso vai se tornar... Ele vai ser tão forte ali que ele vai ser chamado de o apóstolo da Irlanda. O apóstolo da Irlanda é como ele vai ser conhecido, tá? Por conta desse movimento de evangelização que ele faz na Irlanda. Patrício, né? E depois surge um outro homem, mais para frente, no ano 500, surge um homem. Olha o nome dele aí, quem não tem nome para os bebês que vão nascer aí. Columba. Ele vive entre 521 e 597. Também na Irlanda. Provavelmente surge desse movimento que o Patrício começou, surge esse homem com a visão de missões, com a visão de evangelizar, né? E ele vai para onde? Da Irlanda ele vai para a Escócia. Ele é considerado, então, o apóstolo da Escócia. Tá? O Columba é o apóstolo da Escócia. Ele vai trabalhar numa ilha chamada Ilha de Iona, perto da costa da Escócia, e ele começa a evangelizar. Ele parece os nossos missionários hoje em dia. Ele vai evangelizar um povo específico, ele vai evangelizar os bárbaros pictos. Os bárbaros pictos, né? E ali essa ilha se torna um centro de evangelismo, referência de evangelismo para os bárbaros. Olha, os tempos não são fáceis, tá certo? Logo vão começar lutas entre cristãos e bárbaros, mas o movimento de missões não para. Agostinho da Cantuária, né, no ano 604, também é um desses homens que vive como monge, vive recluso, em oração. Ele organiza um processo de evangelismo com 40 homens. Ele reúne 40 homens e ele diz assim, vamos sair para evangelizar. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar onde? Vamos evangelizar a Inglaterra. Você vê, a igreja da Inglaterra é uma igreja forte, até hoje uma igreja forte, de uma fé muito bonita, né? A igreja da Inglaterra, e começa
com esse movimento desse homem, que reúne 40 homens. Nós vamos para a Inglaterra e nós vamos evangelizar. Ele é considerado o fundador da igreja inglesa. Fundador da igreja inglesa, Agostinho da Cantuária, né? Ele, diferente dos outros que faziam evangelismo individual, até agora o processo é um processo de missões no 1 a 1, no 1 a 1, no 1 a 1. O Agostinho da Cantuária, ele vai incentivar o pessoal a fazer pregação pública para muitas pessoas, né? Campanha missionária, né? Ele vai fazer isso, tipo o Billy Graham. O Agostinho da Cantuária vai organizar missões, evangelismo, discipulado, mas ele vai procurar conversão em massa. Nós precisamos trabalhar para a conversão em massa das pessoas. Muda, mais uma vez, o caráter de missões. E a Inglaterra vai ser evangelizada. A Inglaterra vai ser alcançada. Aí vem Aidan de Lindisfarne. Aidan de Lindisfarne, em 651. Ele vai também trabalhar na Inglaterra, vai fortalecer a igreja na Inglaterra. Tá? Ele é irlandês, ele vem lá daquela ilha de Iona, ele vem, mas para fortalecer a igreja. Ele vai evangelizar partes da Inglaterra que ele está vendo não estão sendo evangelizadas. Lugares onde o povo ainda não chegou, ele vai trabalhar, né? Para evangelizar, para trazer a mensagem do Evangelho. Em 680 surge um outro nome de missionário, um homem chamado Bonifácio, um nome que, por conta do trabalho dele, né, acabou perdurando. Bonifácio. Tem até uma cidade aqui no Brasil que chama Bonifácio. Ele, apóstolo dos germanos, do povo da região ali, da Germany, né, da região da Alemanha. Então, ele vai trabalhar até 716, evangelizando o pessoal na região da Frísia, da Germânia, trazendo o povo para o Evangelho. Na região da Alemanha, não tem esse nome ainda, mas é naquela região da Germânia, eles vão evangelizar e vai trazer a mensagem do Evangelho. Missões não para em momento algum. A ideia de que nós precisamos evangelizar, isso vai acontecendo. No meio de tudo isso, no meio desse processo, vai surgir o movimento da fé muçulmana, da fé islâmica. Maomé vai começar o seu processo de vamos chamar de evangelismo, né? De construção da fé dele. E eles vão vir em massa, vão vir dominando as regiões do norte da África, onde nós estávamos grandes, onde nós estávamos fortalecidos. Nós vamos perder espaço, tá? Vai haver, inclusive, batalhas sangrentas em nome de fé. Mas em momento algum, mesmo em meio às batalhas, em meio aos confrontos, o desejo morre, o desejo não morre. E porque o desejo não morre, nós temos a igreja que temos hoje. Porque o desejo não morre, a América do Sul foi evangelizada. Porque o desejo não morre, escritos vão permanecendo, os tratados vão ficando, a fé cristã permaneceu. Então nós olhamos para a história. Por que nós estamos olhando a história? Estamos olhando a história para ver a que preço a fé permaneceu e ver como houve um agir de Deus no coração de homens para que isso acontecesse. E esse movimento, ele não pode morrer individualmente. Não é um movimento exclusivo da igreja. Ele não é um movimento exclusivo do Clécius ou da IBM Luz. Você percebeu que em cada etapa, em cada área da história de missões, foram surgindo nomes
nesse último momentinho agora, eu mostrei para você nomes específicos de missionários que fizeram a diferença. Então, você precisa olhar para a história da igreja. Mesmo olhando para um Constantino, não importa, olhando mesmo para os nomes negativos ou para os nomes positivos, enxergar a diferença que um ser humano pode fazer pela obra de missões, pelo Evangelho do Senhor. E lutar por isso. Lutar para que você seja alguém que faz a obra de missões viva. Para que você seja alguém que defende a obra missionária no seu tempo, no seu momento. A história de missões foi feita por homens que decidiram. A gente começou falando do apóstolo Paulo. A gente começou falando da visão que ele teve, né? Junto com Barnabé. Barnabé foi o cara, né, que levou e capacitou o Paulo. Mas a figura do Paulo se destaca, a sua figura pode se destacar. Aí eu não quero ir. Você não precisa ir se esse não é o chamado do Senhor. Mas há missões para você junto do teu vizinho, há missões para você junto da tua igreja. Há caminhos para você sustentar, proteger missionários ao redor do mundo. Mas você precisa enxergar na história de missões uma responsabilidade sua em fazer com que o reino não pare de crescer. Deus abençoe o teu coração. Deus abençoe esse estudo na tua vida. E que estudar a história de missões tenha enchido teu coração de ânimo para ser, para orar, para sustentar missões. Em nome de Jesus.